Segunda Reis, capítulo número 24, do capítulo 6. Segunda Reis 6, 24. E sucedeu depois disso, que Binadab, rei da Síria, juntou-se, todo um exército subiu contra Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó meu rei e meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, como eu te acudirei? E ela disse: e por que quer que eu te acuda? E ela disse: porque uma mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Coçamos, pois, o meu filho e comamos. Mas dizendo-lhe o outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. E lá no capítulo 7, no verso 1, diz assim: então Eliseu disse: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu quero fazer uma oração breve antes de começarmos essa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a nós que estamos aqui a tua palavra, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistirão. Pai, que tu possa falar conosco nessa noite acerca do teu propósito, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa passagem é uma passagem fantástica. Ela diz que os inimigos do povo de Deus, eles tinham sitiado a cidade. O rei da Samaria tinha vindo com todo o seu exército, tinha sitiado a cidade de Samaria, e ali dentro estavam em lockdown. Eles não podiam sair das suas casas, porque eles tinham fechado. Era uma estratégia de guerra até hoje usada. Eles entram numa batalha, e para enfraquecer as pessoas que estão do inimigo, eles pegam e começam a destruir, deixar uma cidade isolada, sitiada. E assim estava a cidade de Samaria. Então as pessoas que estavam ali dentro estavam há muito tempo sem poder sair para trabalhar. E aí acontece um fato, diz que a fome começou a acontecer, porque como eles não podiam sair a plantar ou a vender seus produtos, começou a haver tanta fome naquele lugar. Eles não podiam sair das suas casas, ficavam trancados dentro daquela cidade fortificada, que a fome era tão grande, que diz que 2 mulheres, elas tiveram uma ideia, falaram assim: olha, nós temos 2 filhos, vamos primeiro matar o meu filho num dia e comamos, amanhã matamos o teu, e assim temos alimento. E diz que assim aconteceu. Nós acabamos de ler, diz que uma mulher sacrificou o seu filho, se alimentaram. Quando chegou na vez da outra, ela pegou, se escondeu. Havia tanta fome que até canibalismo já estava acontecendo. Então aquela mulher que se sentiu muito injustiçada, ela vai para o rei, porque o rei tinha a legalidade de julgar, de fazer sentenças. Então ela chega para o rei e diz: olha, rei, aqui comemos o meu filho, e na vez dela ela não quis. E ele diz para ela: olha, mas como que eu posso fazer alguma coisa por você, se nem Deus tem feito por nós? O que eu posso fazer? E diz que logo à frente dessa história, diz então que havia um profeta, havia um homem de Deus naquele lugar, alguém que era usado por Deus, e aquele homem era o profeta Eliseu. E diz que quando o capitão vá junto a Eliseu, mandado pelo rei, porque era como se fosse que o rei quisesse alguma satisfação do homem de Deus, então ele pega e diz: olha, ele entrega uma palavra, e diz assim: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a essa hora, no outro dia, imagina, estava acontecendo canibalismo hoje, a cidade cercada pelo inimigo, o inimigo tinha o controle de toda a situação, mas de repente entra um homem de Deus em ação, uma palavra, lança uma palavra dizendo não. Ele fala uma palavra: olha, amanhã, a essa hora, haverá farinha. Você imagina que houve uma inflação tão grande, que uma cabeça de burro era vendida por um valor exorbitante.
Assim como o esterco de pomba. Imagina você chegar e falar assim: olha, querida, comprei para o jantar hoje esterco de pomba para nós nos alimentarmos. Pensa no jantar, e é um preço exorbitante ainda. E aí chega um homem de Deus e fala: não, amanhã haverá farinha. E disse: aquele capitão duvida daquela palavra. E disse: para o lado de fora havia 4 leprosos que estavam sitiados para fora. O povo estava em lockdown para dentro, mas havia 4 leprosos que, obedecendo às leis de então, porque leprosos eram pessoas que poderiam contaminar aqueles que estavam dentro, estavam isolados para fora da cidade. E quando chega o inimigo, fica o povo de Deus trancado dentro de casa, e aqueles que estão infectados para o lado de fora, isolados. Só que aqueles que estavam infectados, eles têm uma ideia. Eles dizem: então, morrendo de fome aqui fora, não tem ninguém que nos acode da cidade, porque ela está com a porta fechada. Estão passando fome lá dentro, estamos passando fome aqui fora. Aí aqueles 4 leprosos têm uma ideia. Eles falam assim: olha, vamos nos colocar de pé. É só você ler o decorrer da história. Diz lá no capítulo 3, 4 e 5: nos colocamos de pé e vamos ao campo inimigo. E diz que eles tomam essa decisão. E disse que quando eles vão para o campo inimigo, lá no campo inimigo, antes deles chegarem, quando eles chegam, não tem ninguém. Havia comida, havia tudo sobrando, e eles chegam lá, comem e se fartam. E diz a Bíblia que quando aqueles leprosos se colocaram de pé e partiram durante a noite em direção ao campo inimigo para ver se conseguiam ali um pouco de comida, diz que aquele povo que estava lá, aquele exército inimigo, começou a ouvir um som de cavalos, havia som de tantas coisas, que eles se assustaram e disseram: não, esse é o rei de Israel, ele está lá, se juntou com os outros reis, e estão vindo para nos destruir, vamos fugir enquanto há tempo. E diz que eles bateram em retirada, e quando os leprosos chegaram ali, estava tudo à disposição dos leprosos, comida, dinheiro, tudo que eles queriam. Então eles se fartam, e diz que eles chegam ali naquele momento e falam assim: olha, vamos voltar, vamos para a cidade que está sitiada, e para aqueles que não podem fazer nada em casa, vamos anunciar que o inimigo foi embora, que eles podem sair, e que há muita comida, e há muitas coisas para podermos gozar e se alegrar. E diz a Bíblia que tudo aconteceu conforme a palavra que o profeta Eliseu tinha lançado naquele dia. Diz que naquele outro dia, naquela mesma hora, havia farinha a 1 ciclo de prata, e todo mundo se podia se fartar. E diz que assim como disse a palavra do Senhor, assim se cumpriu. É uma história tremenda. Só que nessa história eu vejo 3 partes. A primeira parte, relatada no capítulo 6, fala do inimigo. O inimigo que tinha o controle da situação, e que tinha o povo as portas fechadas dentro de casa, sem poder sair para trabalhar. Havia um governante que não podia fazer nada, que tinha todas as coisas fora do seu controle. As pessoas recorriam ao rei, e ele dizia: eu não posso fazer nada. Eles recorriam para Deus, e era como se Deus não ouvisse. E eu via que havia uma igreja que era inoperante, porque a igreja, ela estava abaixo a responsabilidade do rei. E assim como o rei não podia fazer nada, a igreja, os sacerdotes também não. Havia uma igreja inoperante. Havia uma insegurança no lugar, uma incerteza. O que será que vai acontecer amanhã? Ninguém sabia. E mais, havia inflação. As coisas começaram a subir de maneira absurda. Eu li esse cenário e eu digo: estamos vivendo os mesmos dias. Todas as características encontradas no capítulo 6, do verso 24 até o 33, é praticamente igual ao que vivemos hoje. O governo não sabe o que fazer. A igreja é obrigada a ficar com as portas fechadas, e há um nível de pessoas que é insuficiente. Há uma insegurança gigantesca.
há um inimigo que tem operado de uma forma oculta que nós não podemos nem sair de casa. Mas, meus queridos irmãos, assim como nessa palavra havia um inimigo na parte A, existe um Deus na parte B. No capítulo 7, no verso 1, Eliseu diz assim: eu me arrepio tudo, ouve a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá. Nesse versículo encontro 3 partes principais. Primeiro, que há uma voz profética de um profeta que disse um alerta de Deus: ouve a palavra do Senhor. Há um alerta. Em segundo, no mesmo versículo, há um tempo, ele diz: amanhã a esse tempo. E logo em seguida há uma palavra como uma promessa de Deus: haverá farinha. A palavra de Deus lançada pelo profeta é muito profunda, porque se nós vemos nos dias de hoje, já houve uma palavra profética de alerta para nós. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 7: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Pestes haverá. O maior profeta de todos os tempos já veio à terra e nos anunciou que as coisas não seriam fáceis. Ele disse que haveria um tempo, há um tempo de uma promessa, a qual ele já lançou, e disse que ele voltaria a resgatar a sua igreja. Há uma promessa de vitória para o povo de Deus. Quem sabe o inimigo nos cercou, quem sabe os governantes hoje não têm feito nada por nós, ou têm tentado pelo menos, mas mais brigam entre eles do que encontram soluções. Quem sabe hoje as pessoas nem em Deus acreditam mais. Mas saiba que existe uma palavra profética de Deus sobre a terra, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos desta terra. A palavra já foi profética, ele já disse que haveria problema, mas também ele disse que muitos sentariam sobre a sua mesa e se fartariam com ele. E em terceiro, existia um inimigo, existia um Deus, mas também existia uma igreja. Quem é a igreja, pastor? Os leprosos, os pecadores, aqueles que sempre foram tratados como imundos pelos seus pecados. Mas aqueles leprosos, aqueles que são os povos, as pessoas normais, aqueles que são os incapazes, aqueles a qual ninguém dava nenhuma oportunidade por serem os que estavam afastados, aqueles que estavam poluídos, aqueles que estavam infectados, aqueles se colocam de pé e dizem: nós não podemos ficar parados na situação em que nós estamos. E ali eles têm algumas atitudes. A primeira diz que eles se juntam entre eles, e eles se colocaram de pé e marcharam para o campo inimigo. É tremendo, irmãos, porque esses leprosos somos nós. Esses leprosos são as pessoas em que as pessoas hoje não depositam nenhuma esperança. Todos os focos hoje são para os governantes, as discussões de que vacina será aplicada, de que se ele pode abrir ou se ele pode fechar. Mas eu quero lhe dizer que nenhuma autoridade está sobre a mão de nenhum líder nessa terra. Toda a autoridade está no Deus que rege e governa essa terra. Toda. O fato que eu, como um pecador, um membro da igreja, eu tenho que exercer a minha função de cidadania, e nós temos que entender isso. Não cabe à igreja entrar em discussões políticas. Não cabe nós, a igreja, decidir qual medida tomar. O que é cidadania, pastor? A cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive numa sociedade. No que se refere ao seu poder e o seu grau de intervenção
no usufruto dos seus espaços e na sua posição. O fato é que a Bíblia também diz, e eu quero alertar a igreja do Senhor, que nós devemos ser obedientes às leis a qual os governantes impostos. É bíblico isso, pastor? Sim, é bíblico. E está no livro de Efésios, no livro de Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, mas autoridades que existem foram por eles estabelecidos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede trazem condenação sobre si mesmo. Queridos, igreja, você que é crente, não fique defendendo posição política, está errado. As leis que são determinadas para nós no lockdown, nesse lockdown, nós temos que obedecer. Não cabe a mim dizer, eu não vou usar máscara, eu não vou colocar máscara, eu não vou tomar vacina, eu não irei tomar vacina, eu não vou obedecer o horário das 8 horas, não. A Bíblia diz que nós temos que sim obedecer, porque quando eu não obedeço, eu trago maldição para a minha própria vida. Então coloque-se na obediência das leis. Ah, mas pastor, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles dizem uma coisa ou dizem outra. Ei, meu irmão, se eles estão em guerra política, é problema deles. Eles vão ter que render contas a Deus daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Aqui está dizendo que eles foram colocados por Deus, e nós devemos obedecer. Então o papel da igreja como cidadão é obedecer o que eles dizem, porque há uma autoridade delegada sobre eles, e nós votamos para que eles estejam no poder, e ponto. Isso é fato. Porém há uma brecha na cidadania, e aí onde que nós entramos? Ele diz: nós usufruímos do espaço e na sua posição e em poder, nele intervimos para transformá-lo. Aqui é onde que a igreja entra. Líderes, pastores e vocês que me ouvem, a posição da igreja é de se colocar de pé. A posição da igreja é de partir contra o inimigo. Mas como, pastor? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra as potestades e principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja não pode se cruzar os braços. O problema é que a igreja é mais desunida que qualquer coisa hoje. A igreja deveria fazer como esses 4 leprosos, nos 4 cantos da terra, se colocar de pé juntos e começarmos uma batalha de guerra no mundo espiritual, com oração, com jejum, confrontando aquilo que nós demos liberdade para agir sobre nós. Mas isso não cabe para os líderes, foram os leprosos que se colocaram. O problema é que a igreja hoje, ela é mais preocupada com os likes que recebe em vídeos, e é mais preocupado com a imagem que eles vendem, do que o problema do coração de que alguém que está sofrendo. As pessoas hoje, elas estão mais preocupadas nos likes pela internet, do que um olhar para alguém que está do seu lado, precisando de oração e socorro, porque hoje existem muitos crentes com seus familiares entubados em hospitais e em filas para estarem esperando. Mas as palavras que são pregadas são muito mais de liderança, e eu me pergunto, será que só haverá líderes? Porque tudo que ouço praticamente hoje são palavras de liderança, para alguém que vai liderar. Parece que o mundo não vai terminar e que Jesus nunca vai voltar. Mas o que esse texto está dizendo? Que os leprosos se levantarão, aqueles que ninguém dão nada, aqueles que são as pessoas comuns, aqueles que estão
ocultos se transformarão em heróis, em Homem-Aranha, em Super-Homem, e se colocarão de pé para batalhar contra o inimigo nas regiões celestiais. Enquanto que os líderes das igrejas se preocupam com as suas posições, os leprosos se levantarão. E eu quero chamar você, assim como eu, um leproso, alguém que é cheio de falhas, para estar comigo e nós começarmos uma batalha, porque a única coisa que nós podemos fazer é nos valer da palavra do Senhor, que nos deu autoridade através do seu Espírito Santo. Toma posse dela e começar a guerrear nas regiões celestiais e aclamar por Foz do Iguaçu, pelo Paraná, pelo Brasil, para a América Latina, pelo mundo, para que esse vírus seja derrubado no nome de Jesus. Enquanto que você coloca a tua esperança na vacina, no governante, no líder, naquele que reina, a palavra diz que os leprosos se colocaram de pé. E sabe o que é mais tremendo, pastores? E você que me ouve, olha como que Deus é tremendo. Não foram leprosos que pegaram uma espada e começaram a batalhar contra o inimigo. Quando diz que eles se uniram, tiveram 4 coisas que eu vejo nesse leproso. Eles se colocaram na posição e falaram: nós não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando. 2, tiveram uma atitude, e diz a Bíblia, ali no verso de número 3, e quando os 4 leprosos estavam à porta, os quais disseram: para que teremos nós que aqui ficarmos morrendo? Ei, meu irmão, levanta a tua cabeça. Você não vai morrer. Levanta a tua cabeça hoje aí na tua casa e começa a guerrear. Não perca as esperanças. Pode ser que você tenha um parente, pode ser que você tenha um amigo, assim como nós temos, que está lá entubado, mas hoje nós tomamos uma atitude. Diz a Bíblia: e disseram: entremos na cidade e vamos ficar aqui morrendo? Não. E se ficarmos aqui, morreremos também? Não. Vamos nós. Aqui o encontro no plural. Nós. Se os crentes, se os irmãos, se os cristãos se unirem em oração, o inimigo não vai prevalecer. Nós vamos agora e desçamos, e no verso 5, e eles se levantaram no crepúsculo da noite. Ei, meu irmão, a gente tem que se colocar de pé. Então eu vejo uma atitude e uma união. Eles disseram: vamos ao campo inimigo. Havia uma fé com eles, de que eles iriam a um lugar para algo acontecer. E sabe o que é mais tremendo? Que quando eles foram, eles chegaram lá e já estava tudo à disposição, porque diz a Bíblia que quando eles se colocaram de pé, o mundo celestial começou a se mover. O exército de Deus começou a batalhar, e o inimigo teve que sair em retirada. Aí, quando nós nos colocarmos de pé e começarmos nas regiões celestiais, Deus vai começar a mover o céu e irá impedir que esse inimigo prevaleça. Aleluia, aleluia. Mas tudo isso tem um propósito, que está no verso de número 9. Diz que então eles disseram, depois de ter se fartado, de estarem lá com o despojos, de ter comido, de ter bebido, de ter recebido um milagre, mudaremos a palavra. Ele disse assim: nós vamos. E disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia? É dia de boas novas, de nós nos calarmos, de esperarmos a luz de amanhã.
e algum mal nos vir, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. A palavra diz que eles foram e anunciaram as boas novas. Eles falaram do milagre, eles expressaram aquilo que eles tinham para expressar. Queridos, escute que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vi um vídeo que foi muito impactante, de uma menina, a pastora Marcela inclusive compartilhou ele, de uma menininha com acho que 7 ou 10 anos de idade, uns 5 por aí, né, pastora? Em que ela estava com meningite, e Deus falou muito comigo através daquele vídeo, em cima dessa palavra. Se você assiste aquele vídeo, aquela menina, ela está lutando pela sua própria vida. E eu fiquei reparando algumas coisas em que eles falavam, os familiares que estavam em volta, e ela estava prestes a morrer. E inclusive por alguns segundos no vídeo vê que ela morre, praticamente volta. E uma palavra saía tanto naquele momento. A mãe dizia, a tia, todos os parentes que estavam em volta diziam: nós te amamos. E ela disse: obrigado por me trazer aqui. E ela diz assim: me leva para casa. E a mãe diz assim: eu te amo, filha. E ela te diz: eu te amo ainda mais. E aí de repente aquela palavra começou a tocar meu coração. E eu disse assim: a quantos que estão no leito de enfermidade, que a única coisa que querem é voltar para as suas casas? E a quantos de nós que a única coisa que não queremos é estar em casa? E um dia os fariseus estavam questionando a Jesus e querendo pegar ele e falar assim: olha, qual que é o maior dos mandamentos? Ele disse: o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante como esse, como dizendo praticamente a mesma coisa, é amar ao próximo como a si mesmo. A vontade de viver daquela menina e o amor que ela tinha pelos pais, e os pais sobre ela, fizeram que o coração de Deus se movesse e de uma forma milagrosa salvasse a vida daquela menina. Igreja do Senhor, se nós queremos que o mundo celestial se mova a nosso favor, nós temos que parar de olhar para nós mesmos e temos que voltar a amar ao próximo. E para você interceder no mundo espiritual, você tem que amar a outra pessoa. Você tem que desejar. Porque quando nós incluímos o amor nas coisas em que nós temos, nós estamos incluindo Deus na equação. E aonde nós incluímos Deus em uma equação, ela só pode multiplicar, ela nunca pode diminuir. Nós temos que voltar a amar como nós amávamos. Nós temos que voltar a interceder por essas pessoas que estão sofrendo, porque nós amamos a Deus e cremos que Ele fará o milagre, e esse milagre será para proclamar as boas novas do Evangelho. Por isso eu quero que você hoje tome uma posição na tua casa, que você entre numa guerra espiritual. Amanhã nós começaremos uma campanha de oração. Comece você na tua casa, com a tua família, com a tua igreja. Mas quem sabe você diz: pastor, eu sou um pecador, eu sou um leproso. Ei, meu irmão, o grande super-herói dessa história que eu contei, de pessoas que estavam sitiadas, em lockdown, com uma inflação altíssima, com um governante que não podia fazer nada, com uma igreja que era totalmente inoperante, foram os leprosos. Ei, você é o Homem-Aranha que está oculto, você é o super-homem que está oculto. Ei, veste a tua camisa do super-homem de Deus e começa a batalhar no mundo espiritual, com guerra, com batalha, com oração, que o cenário vai mudar do Brasil, o cenário vai mudar de Foz do Iguaçu. Eu creio, porque o poder está na oração da igreja. O inimigo que começou essa história em alta, quando Deus entrou no meio, pegou alguns leprosos e os colocou como super-heróis. Eu quero que o poder de Deus transborde sobre a minha vida.
Eu quero que a autoridade de Deus transborde sobre a minha vida e que a minha palavra tenha poder no mundo espiritual, porque eu já estou respaldado pelo profeta dos profetas, pelo Rei dos reis e pelo Senhor dos senhores, que já disse que tudo nós poderíamos ao usar o seu nome.